Então, olha só. Hoje a gente vai começar o estudo dos tecidos. Tá? A gente vai iniciar os estudos dos tecidos. O estudo do tecido chama-se histologia. Tá? Então, nós vamos estudar os tecidos. Nós estudamos o que? Célula, não foi? A gente começou estudando a unidade funcional, que é a célula. Aí estudamos as características da célula, né? Os componentes celulares, água, sais minerais, não foi isso? Aí a gente estudou a estrutura celular, o que era a membrana plasmática principalmente, qual era a funcionalidade dela na célula, a importância dela para a vida da célula, né? O controle que ela faz de entrada e saída de substância. Estudamos as organelas celulares, que também fazem com que a célula seja funcional. Tá? E estudamos o processo de divisão, ou seja, de replicação da célula. Bom, agora, que na verdade a histologia, o estudo de um tecido nada mais é do que um conjunto de células que são especializadas, né, com determinado objetivo, formando, ai que delícia, obrigada, formando, né, uma parte específica dos nossos órgãos, nosso organismo. Então, assim, basicamente, nós estudamos os seguintes tecidos, ó, que é o que a gente vai começar. Tecido muscular e o tecido, esses são os tecidos que não 4 categorias. Sendo que esse daqui, ó, gente, que é o tecido conjuntivo, como o próprio nome sugere, né, conjuntivo, conjunto. Então, na verdade, ali tem vários outros tecidos que a gente conhece, por exemplo, ósseo, tecido adiposo, tecido sanguíneo, tá? Todos esses tecidos são tecidos conjuntivos, além do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Que tem o nome de conjuntivo mesmo, certo? Então, o que a gente vai demorar um tempinho a mais, vai falar um pouquinho mais, né? Porque tem essas divisões todas, essas especificidades todas, tá? Mas o tecido epitelial tem, e o nervoso também, ou seja, não tem subdivisões, né? Tecidos outros diferentes. Então, nós vamos começar hoje pelo tecido epitelial. Eu vou mandar o slide para vocês, tá, gente? Que eu esqueci mesmo. Tá? Então, tá aqui, ó. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e nervoso. Então, se perguntar quais são os tecidos, né, que compõem o indivíduo, quais são? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Pronto. 4 categorias. Ok? Vou começar pelo tecido epitelial. Gente, é um tecido que, na verdade, ele pode ser dividido em 2 tipos específicos. O epitelial, esse aqui, de acordo com a função dele, ele é dividido em revestimento. Olha que difícil, gente. Revestimento. Que diabos você acha que o tecido de revestimento faz? Reveste, recobre. Claro, o próprio nome já diz o que ele faz. Certo? Então, o tecido epitelial de revestimento é aquele que você vai encontrar revestindo, cobrindo superfície. Outro é o tecido epitelial. Olha o que você acha que um tecido epitelial glandular faz? Forma quem? Então, muito difícil, né? Superfícies. E o tecido glandular faz o quê? Forma glândulas. Né? E glândula secreta substâncias. Ou excreta substâncias. Vamos primeiro do revestimento, ó. Tecido epitelial de revestimento. Vamos começar por aqueles que revestem a superfície. Por exemplo, nessa sala de aula, se a gente fosse considerar o que a gente tem aqui, né, de material, essa tinta, por exemplo, seria o nosso tecido o quê? Epitelial, porque é o mais externo. É o que está revestindo toda a nossa sala, assim como o piso. Né? Esse piso aqui seria o tecido epitelial do chão da sala, tá? Assim como o teto também a tinta. Então, tudo externo no nosso órgão, quando a gente for observar, tu pode ter certeza que é o tecido o quê? Epitelial de revestimento. É o mais externo, porque é o que reveste. O que reveste é o que está por fora. Tá? Ou o que está por dentro, mais internamente, dentro do nosso estômago, por exemplo. O estômago é oco, né? Então, tem que ter alguma coisa revestindo internamente esse órgão oco. Então, o primeiro tecido, gente, que você vai encontrar ali, qual vai ser? Epitelial de revestimento. Assim como lá do lado de fora, na porção mais externa, quem que você vai encontrar revestindo todo o órgão? Tecido epitelial de revestimento. Órgão for oco, sim. Né? Isso. Órgão. A pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano. Pele não é tecido. Olha o nome dos tecidos ali. Não tem pele. Tá? Oi?
possui a tecido epitelial. Ela possui tecido adiposo também, ela possui tecido conjuntivo também, ela tem tecido nervoso também, ela tem tecido muscular também. Assim como os nossos órgãos. A pele não é tecido, gente. A pele é órgão. É um conjunto. O órgão é um conjunto de tecidos. Então lembra, gente, lá no início, quando a gente estudou célula, a gente fez um caminhozinho assim, ó. Colocamos lá, a primeira coisa era a célula. Conjunto de células formavam um tecido. Conjunto de tecidos formavam um órgão. Conjunto de órgãos forma o sistema. E o conjunto de sistemas forma um indivíduo, tá bom? Então, em termos de órgão, o maior que a gente tem é a pele. Tá? Agora, essa parte mais externa, qual é o tecido? Externo, né? Que a gente consegue ver. Esse é o epitelial de revestimento. É o órgão pele. Bom? Então, tá aqui, são os dois tipos. Glandular. Então, esse aqui é a imagem histológica do próprio tecido que a gente vê lá no microscópio. Então, aqui, ó, isso é um nada, que é a parte externa. Então, esse daqui é o tecido mais... Essas gotas, na verdade, são secreções. É uma substância que a célula está lançando. Então, essa célula aqui, na verdade, é uma célula glandular. Então, por isso que é um epitelial o quê? Glandular. Tá? É uma glândula, porque ela está secretando uma substância. Tá certo? Está lançando uma substância. Mas o importante é saber que a gente tem dois tipos de epitélios. Epitélio de revestimento, e outro glandular, que formam as glândulas. Tá? São os dois tipos de tecido epitelial. Feito para tecido epitelial. Bom, o tecido epitelial ele é formado por células que revestem superfícies. Pode ser uma cavidade corporal, como eu dei o exemplo do estômago, né? A cavidade lá do estômago. Ou formam quem? As glândulas. Então, por isso que ele é de ar. As células, gente, são firmemente aderidas umas às outras e pouca matriz extracelular. Pausa. Então, veja bem. Não é dia do enfermeiro, aí estão fazendo uma homenagem. O enfermeiro está fazendo homenagem hoje aqui lá na... Está tendo a palestra, né? Então, eu tô falando, está passando aí para fazer homenagem. Quando a gente estuda o tecido, que é um conjunto das células, as células, gente, elas não podem ficar soltas, assim. Como assim soltas? Largadas, né? O tecido, o conjunto de células, tem que ter a união dessas células, né? Que estruture o tecido. Todo tecido, qualquer tecido, ele tem a composição celular. Qualquer tecido entre as células, tá vendo que tem um espaço entre as células? Aqui no caso eu deixei espaço, né? Entre a célula aqui tem um espaço. Esse espaço aqui não é oco, tá? Ele é preenchido por uma substância. Então, o espaço que a gente tem entre as células, esse espaço aqui, é o que a gente chama de extracelular, porque está fora da célula, tá? Também é chamado de intercelular. Por que intercelular? Porque está entre as células. E, como não é oco, existe espaço, certo? Essa substância a gente chama de matriz. É uma substância, tá, que preenche o espaço entre as células. Que substância é essa? Formada por água, sais minerais, algumas proteínas, né? Nós vamos perceber que a matriz extracelular, ela dependendo do tecido, ela tem uma quantidade maior de água e sais minerais, ou ela tem uma quantidade maior de fibras. Sangue, gente, o sangue é praticamente o quê? Água. A quantidade celular ali, em relação ao plasma, é bem menor, tá? A matriz extracelular, ela já é o quê? Líquida. Mas se você pegar, por exemplo, o tecido ósseo, já é bem diferente, né? O tecido ósseo é duro. Então, a matriz extracelular, ela já não vai ser muito líquida. Claro que não. E aí fica duro, o osso fica duro, tá? Então, o equilíbrio dessas duas substâncias é que forma essa matriz extracelular. Mas todo tecido tem elas e a matriz extracelular. No caso do tecido epitelial, olha só o que acontece. Tecido epitelial de revestimento. Gente, revestimento vai fazer uma cobertura. O seu telhado da sua casa é uma cobertura, correto? Você, por acaso, coloca as telhas umas afastadas das outras? Para não passar nada pelo meio delas, né? Pois é. Então, o tecido epitelial de revestimento faz exatamente com você montando o seu telhado. Cada telha é uma célula. Então, as células do tecido epitelial de revestimento não vão ter o quê? Espaço entre elas. Elas vão ficar bem aderidas umas às outras, justamente porque é de revestimento. Pode ficar deixando passar coisa entre a célula, tá? Vendo, ó, que as células são firmemente aderidas umas às outras, com pouca substância extracelular, que é chamada de pouco ou praticamente nenhuma, tá certo? Praticamente nenhuma. Essa é a explicação. E, advindo disso, ó, ele é constituído por agregado, então, celular,
vai revestir, como a gente viu, a superfície do corpo ou do órgão. Também é formado por células semelhantes, parecidas umas com as outras, ou estreitamente relacionadas com a função que ela vai desempenhar. Ou seja, se tem uma célula diferente ali das outras, as demais. Se todas elas estão fazendo revestimento, você vai ver que todas elas são muito parecidas umas com as outras. Porque nada é igual, né? Então, são praticamente idênticas umas às outras. Agora, se de repente tem uma célula ali que faz uma outra função, né? Além do revestimento, ela vai ser igual às outras? Não, porque ela vai fazer uma outra função. Então, por isso que é formado por células semelhantes ou estreitamente relacionadas com o quê? Com a função e a estrutura dela. Sem substância intercelular, nem vasos. Como assim, professora, sem vasos? Não tem vaso sanguíneo. Tá? E aí tem uma característica muito interessante do tecido epitelial. Vasos sanguíneos. Quando a gente se alimenta, né, e faz todo o processo digestório, a gente se alimenta porque a nossa célula vai precisar de alimento. Então, todo aquele processo de corrente sanguínea, então, leva para todo o quê? Todo o organismo. Para distribuir todos os nossos tecidos. E o vaso sanguíneo consegue distribuir? Porque ele vai cada vez ficando menor, mais fino, mais delgado, que são os capilares sanguíneos. Capilar é porque é bem fininho, ó, parece um fio de cabelo, tá? De tão fininho que eles são. Então, eles entram, né, em qualquer tecido. E por onde que eles entram? Gente, o vaso sanguíneo vai entrar no meio da célula? Claro que não. Primeiro que ele é bem maior, né, do que a célula. Cabe uma célula dentro dele, tá? Então, o vaso sanguíneo tem que estar onde? Tem que estar aqui, ó. Certo? Vasos sanguíneos, eles emergem na substância extracelular. Tecido epitelial de revestimento tem substância extracelular? Não. A célula é tudo assim, ó, juntinho uma da outra. Então, como que o vaso sanguíneo, né, vai passar? Não vai. Se não vai, não tem. Mas aí gera um problema para o tecido, né? O vaso sanguíneo, ele vai receber nutriente? Não. Muito difícil, né? Como é que ele vai? Não é um tecido, pode ter certeza, não é um tecido muito fácil de você nutrir. Não tem o vaso sanguíneo nele, certo? Então tem que ter uma outra forma de nutrição para esse tecido. E a gente vai ver qual é. Tá? Passa. Então, voltando às características. Primeiro, células são justapostas. O que é uma célula justaposta? É uma célula que é aderida, né, próxima uma à outra. Ou seja, existe uma coesão entre as células. Tá? Outra característica. Praticamente não tem o quê? Substância intercelular. Então, tem escassez de substância intercelular. Outra coisa, tem alta densidade celular. Por quê? Ué, tecido só tem duas coisas. Ou tem matriz ou tem célula. Se não tem célula, então alta densidade celular. Ou seja, você encontra muita célula. Presença de membrana basal. Você fala, nossa, o que será essa membrana basal? Primeiro, gente, o que é uma base? Base é algo para sustentação, não é isso? Então, já não tem vaso sanguíneo. Se ele não tem vaso sanguíneo, gente, então para isso, o que vai ter que acontecer? Ele vai apoiado em alguém. Então, para isso, ele precisa de quê? A base, tá? De uma base. Alta densidade celular, presença da membrana basal. Tá? A gente já vai voltar na membrana basal, mas conseguiu entender por que tem que ter uma membrana basal? Tem que ter uma base, né? Porque a gente vai precisar apoiar esse tecido em cima de outro, para poder fazer a nutrição dele. Polaridade entre as células. Como assim polaridade? Ué, porque se eu estou sobre uma base, eu tenho a parte que me sustenta e a parte que fica o quê? Livre da minha célula. Vou mostrar ali no desenho, vai ficar melhor para você entender. E claro, não tem o quê? Vasos sanguíneos. Gente, não ter vaso sanguíneo, ausência de vaso sanguíneo, é a mesma coisa que avascular. Tá? A palavra avascular. Se eu escrever assim, ó, esse tecido aqui é avascular. Significa que ele não tem o quê? Vasos. Tá? Então, o tecido epitelial de revestimento, ele é justaposto, as células são muito próximas umas das outras, e por causa disso, ele é o quê? Avascular. Ele não vai ter vasos sanguíneos. Não tem, né? Não tem local, né, para emergir o vaso sanguíneo, então não tem como. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele também pode ser considerado um tecido de quê? Proteção, né? Porque já que ele está revestindo, ele está protegendo aquela superfície, sendo interna a um órgão ou externa, não tem problema. Então, o revestimento externo e interno do corpo, também recobrindo todos os tipos de cavidade. Gente, todos os nossos órgãos, tudo é revestido, tanto por dentro quanto
por fora. Então, a gente vai ter tecido epitelial das duas formas, tá? Então, ele vai revestir separando compartimentos, né? Um interno de um externo. Ele vai também ter a função de secreção, tá? Por quê? Porque no tecido epitelial de revestimento, pode haver... Lembra que eu falei que todas as células são mais ou menos iguais? Mas aí, de repente, tem aquela célulazinha que faz alguma coisa diferente? Então, essa célulazinha que faz alguma coisa diferente pode ser uma célula o quê? Secretora. É do tecido epitelial. Ela pode estar lá no meio do tecido o quê? Encontra muito isso no estômago. O estômago, por exemplo, é um órgão que produz várias substâncias, principalmente ácido clorídrico, né? Para poder acidificar, produz muco, né? Produz muito muco para poder proteger a superfície do próprio ácido clorídrico. Quem é que tu acha que está produzindo o ácido clorídrico e quem é que está produzindo muco? Célula. E essas células estão onde? No próprio tecido. Então, as células mucosas, que são as células que produzem muco, são tecido epitelial glandular e ficam no tecido epitelial de revestimento. Então, as células são todas iguaizinhas lá, de repente tem uma diferente. Opa, essa célula é diferente é porque ela faz o quê? Secreção aqui nesse caso. Tá? No nosso intestino, o que o intestino faz especial também? Absorção dos nutrientes, né? Quando a gente se alimenta, quando eu estava dando processo digestório, onde é que ocorre a maior parte da absorção? No intestino delgado. Então, as células lá, elas são preparadas, né? Elas são diferentes, porque elas têm uma capacidade maior de fazer o quê? A absorção daqueles nutrientes. Bom, então, elas se especializam também, de acordo com o local que se encontra, tá? Aí, no caso, na nossa pele, que é o órgão, o tecido externo que nós temos, a epiderme tem como principal função proteger, né, a nossa pele contra choque mecânico e também de agente patogênico, tá? E também contra excesso de água, né? Perda também excessiva de água. Olha só como é que é a nossa pele, gente. A pele tem um tecido, ela começa com uma parte mais externa, que é essa aqui que a gente está enxergando, é o tecido epitelial. Essa parte chama-se epiderme. Abaixo da epiderme, essa região aqui diferente, ó. Abaixo da derme, a gente tem a hipoderme. Abaixo da hipoderme, a gente já tem outros tipos de tecido, como no caso do nosso órgão pele. Agora, o que nos interessa é essa epiderme aqui, porque ela é o tecido vital, certo? Ela vai ficar apoiada daqui da derme. Sim. Todo vai estar apoiado sobre um outro tecido. E esse outro tecido, ele vai ter que estar apoiado, gente, em cima de outro tecido, porque ele é avascular. Ele não tem vaso sanguíneo. Alguém tem que dar comida para essas células, coitadas, senão elas vão morrer. Elas não vão conseguir fazer metabolismo. Elas precisam de nutrientes. É o tecido conjuntivo que está abaixo dela. Como é que vai passar? Muito simples. Como é que passa, gente? Uma coisa passa. Uma substância de uma célula a outra. Mas estou passando. Eu passo sempre da onde? O transporte é feito da onde? Sempre da onde a gente tem o quê? Para onde a gente tem o quê? Menor concentração. O tecido conjuntivo tem uma grande concentração de alimento, porque ele tem uma porrada de vaso sanguíneo, né? Então lá tem bastante nutriente. Tecido epitelial, ó, né? Não tem vaso sanguíneo, então a nutrição ali é o quê? Baixa. Então é muito simples. Vai passando do tecido conjuntivo. Aí essa daqui conseguiu nutriente, o que ela faz? Passa para outra, tá? Essa conseguiu, passa para onde? Para outra, ok? Até conseguir atingir todas as células. Só que dependendo, tá? Como no caso até da nossa epiderme, a camada, por exemplo, ela constantemente morre. Não, ela envelhece porque qualquer tecido envelhece mesmo. Morte, tá certo? Os componentes. Agora, a nossa pele, por exemplo, ela tem a capacidade de constantemente se renovar. Tá? Porque a camada mais externa da nossa epiderme, ali, a célula está muito distante do tecido conjuntivo. Então, o nutriente, eu sempre falo assim, é que nem telefone, né? Ou alguma coisa, nem barra de chocolate aqui, te dou um pedaço, você tira um, dou para ele tira um, dou para lá, tira um. Quando chegar lá no final, chegou na metade da sala para lá, morreu todo mundo de fome, né? Ou seja, não tem mais chocolate. É a mesma coisa. Vai passando um nutriente de uma célula para outra, mas chega um momento que não tem mais como passar o quê? Nutriente, porque as outras já foram utilizadas. Tá? Então, as camadas mais externas do tecido epitelial, elas morrem. Tá certo? Nesse tipo de epitélio, tá? Então, a nossa célula aqui da pele, constantemente ela se renova. Gente, é muito fácil ver. Faz esfoliação? A gente faz esfoliação para quê? Para quê, mulherada? A gente faz esfoliação?
Para renovar a pele, né? Para ela ficar mais vistosa, bonita. Hã? Isso, quando você toma banho, todo dia, gente, que a gente toma banho, de preferência todo dia, né, gente, tomando banho, tá? Por favor, né, por favor, todo dia tomando banho, você perde várias células, tá? Da camada mais externa. Você vai fazendo essa renovação. Se você quiser tirar um pouquinho mais profundo, né, aí você... Não estraga nada. Tomar banho todo dia estraga a pele. Estraga a pele é não tomar banho, fica cheio de bactéria. Amor, mitose. Ué, a mitose é feita para quê? Ela está pedindo a renovação da pele e essas células que vão saindo, como é que vão ser substituídas? As células, elas se multiplicam, tá? Senão a gente fica sem célula, né? Então elas continuam se multiplicando, crescimento celular. Legal? Mas a gente vai voltar nesse assunto para vocês poderem reabsorver isso, tá? Como é que a gente vai classificar o nosso tecido epitelial? Então, veja bem, gente, a classificação, ela depende basicamente de número de camadas, tá? Ou seja, tem uma camada, tem duas camadas, tem três, né? Número de camadas, né? Claro. Forma de quê? Das células, formato. Como assim formato? Gente, eu posso ter célula redonda, posso ter célula quadrada, posso ter célula, né, colunar, tá? Posso ter célula estrelada, não é isso? A célula tem forma. E quanto aos apêndices, que diabo é um apêndice, né? Aí você fala assim, apêndice é aquela coisa que inflama, que você tira, que não serve para nada, tá? Não é esse apêndice, tá? Não é esse apêndice, é outro apêndice. Esse apêndice são acessórios que algumas células podem ter, não são todas, tá? Por exemplo, a gente tem, são células ciliadas, são lindas mesmo, lindas. Vou mostrar para vocês, são lindas, apaixonantes elas, tá? Então, olha só, vamos começar pelo número de camadas. Gente, camadas, a gente só pode classificar de duas formas. Tem uma camada, ou tem mais de uma? Entendeu? Oi? A gente está falando de revestimento, tá? Não estamos falando de glandular, não. Tecido epitelial de revestimento. Então, vamos lá. O tecido epitelial de revestimento pode ser classificado de acordo com, primeiro, número de camadas. Quanto ao número de camadas, o tecido epitelial de revestimento, ele vai ser classificado em simples, quando tem o quê? Uma camada. Ou estratificado, quando tiver mais de uma camada. Só. Tá? O tecido epitelial, ele é classificado em simples ou estratificado. Gente, essas são as duas classificações básicas, tá? Em relação ao número de camadas. Acontece que a gente tem alguns tecidozinhos que são espertos, ok? Existe um tecido que é chamado pseudo-estratificado. Aí você fala assim, pseudo é porque é falso, tá? Se falar qualquer coisa para você que é pseudo, você pode ter certeza que é falso. Pseudo-estratificado é um tecido que não é estratificado. Ele é o quê? Simples, mas porque ele parece estratificado, tá? Então, é uma classificação que a gente pode dar também. Por isso que está com asterisco, porque ele é um tecido especial, tá? Ele é diferente, mas a classificação é feita em simples e estratificado. Mas existe esse tal desse pseudo estratificado. Assim como existe um outro chamado Isso, tá? O da pele mesmo, por exemplo, tem várias camadas, tá certo? A epiderme. A epiderme tem mais de 7 camadas, tá? Dependendo do local, tem bastante camada. Aquela pele mais grossa, não tem? Então, tem um tecido epitelial ali mais grossinho. Ó, tá vendo que esses dois estão com asterisco? Por que eles estão com asterisco? Porque, na verdade, são denominações específicas para ele. O pseudoestratificado é um tecido do tipo quê? Sim, só que ele te engana, parece que é estratificado, então eu não posso chamar ele de simples. Assim como o tecido de transição, ele é um tecido especial, tá certo? Por que ele é um tecido especial? Ele é um tecido estratificado. E, diferentemente do tecido estratificado normal, esse tecido de transição, as células, elas não obedecem um padrão. Por isso que não é sempre a mesma coisa. Inclusive é um tecido que quando você olha, parece que ele está assim meio em movimento. Tá? Tem célula que tem 2 núcleos, tem célula menorzinha, tem célula que morre, certo? Mas, número de camadas, ele é simples ou ele é estratificado, certinho? E
especiais, tá? São especiais. Então, vamos lá. Simples tem o quê? Uma camada. Estratificado, mais de uma, tá? Duas já é estratificado. Certo? Isso aqui, ó. O pseudo-estratificado, como eu falei, ele é simples. Ó, ele possui apenas uma camada celular. Mas as células, como tem tamanho diferente e o posicionamento delas geralmente são invertidas, dá a impressão que você tem uma célula embaixo, uma célula em cima, uma célula embaixo, uma célula em cima. Aí parece que você tem duas camadas e não uma só. De falsa estratificação, tá? Chama pseudoestratificação. Bom. Outra classificação. Então, novamente, tecido epitelial de revestimento pode ser classificado quanto ao número de camadas, vai ser simples ou estratificado. E a gente pode classificar também quanto o quê? O formato da célula, o tipo da célula, tá? E aí a forma da célula pode ser uma célula achatada, que a gente chama de pavimentosa, né? Quando você coloca um pavimento, não é um troço que você achata? Não. Então você tem células pavimentosas. Células pavimentosas são células mais achatadas. Nós temos células que, olha só, chamam-se cúbicas. Como é que você acha que é uma célula cúbica? A célula chama-se cilíndrica. Como é que você acha que é uma célula cilíndrica? O outro nome dela também pode ser prismática ou colunar. Parece uma coluna, tá? A célula cúbica, gente, não espere olhar um tecido. Eu sempre falo assim, todo mundo vai olhar um tecido e falar, quero ver uma célula cúbica. Aí vai ver certinho, né? A célula quadradinha lá, bonitinha, né? Os lados todos iguais, igual um cubo. Não, não é bem assim, né? Ela parece um cubo porque realmente o tamanho dela, né? As partes dela, as laterais dela são mais ou menos do mesmo tamanho, ou seja, a base e a altura da célula, tá? São mais ou menos do mesmo tamanho, por isso que é cúbica, tá bom? Agora, a colunar não. A colunar, também conhecida como cilíndrica ou prismática, ela é uma célula que tem o quê? A base de um tamanho e a altura o quê? Bem maior, tá? É igual a coluna mesmo, né? Uma base menor e uma altura maior, tá? Então, cilíndrico também chamado de colunar ou prismático. Essa é a forma da célula. E aquele que eu falei para você que é todo doido, né? Qual é? Transição. Tem forma, gente, uma célula de transição? Não, é por isso que é transição. É variado. Você tem célula menor, célula maior, célula globosa, tá? Células diferentes. Por isso que está com o asteriscozinho ali, tá vendo? Porque é um tecido especial, diferente. Bom, tá aqui, ó, transição. O epitélio de transição é um epitélio estratificado, ou seja, ele tem várias camadas, né? Cuja camada mais superficial, você tem as células globosas. São células grandes mesmo, globosas, parece um globo. Não são nem pavimentosas, nem o quê? Nem prismáticas. Não é nenhuma nem outra. Tá? Então, não posso classificar como prismática, não posso classificar como pavimentosa. Ela é globosa. É encontrado, onde é que a gente encontra normalmente esse tecido? Tá? Lá na bexiga urinária e na parte superior da uretra, ou seja, no sistema urinário. É um local onde a gente encontra esse tipo de tecido. A forma dessa célula, ela vai mudando, daí o nome o quê? Transição. A célula, a forma dela muda de acordo com o grau de distensão da bexiga. A nossa bexiga ela pode estar vazia, né? Então ela fica mais contraída. Então as células elas mudam o seu formato. Ou ela pode se distender, a bexiga, né? Quando ela vai ficando cheia, ela se distende e a célula, o tecido epitelial, juntamente faz o quê? Se distende. A célula muda, ó, a forma dela de acordo com o grau de distensão da bexiga, podendo ficar mais achatada quando a bexiga estiver o quê? Cheia, porque você distende, né? Então você estica, né? A célula que está assim, ó, você vai esticando ela vai ficando diferente. Então, é epitélio diferente. Chama-se o quê? Transição, tá? É diferente dos outros. Aí é um desenho, né? E através do desenho fica bem fácil de você reconhecer. Olha só. Esse epitélio aqui, como é que é essa célula, gente? Essa célula aqui. É uma célula cúbica? Não. Ela parece uma coluna? Não. Então, ela é pavimentosa. Quantas camadas de célula você está vendo aqui? Uma camada. Então, como é que eu vou classificar esse epitélio? Simples e pavimentoso. Tá? Então, se eu digo que o epitélio ele é simples, pavimentoso, é a camada de células
E o tipo de célula é o quê? Pavimentosa, achatado. Certinho? Bom. Esse daqui. Onde a gente encontra esse tecido? No vaso sanguíneo, por exemplo. Aqui. Uma única camada, concorda? Só uma camada. Então é tecido do tipo o quê? Simples. Essa célula, a base dela é mais ou menos do tamanho da altura, né? Então é o quê? Cúbico. Isso aqui seria um epitélio simples, cúbico, tá? No tubo auditivo a gente tem esse tipo de tecido. Aqui, esse é lindo, olha. Esse é o que eu acho mais... Tá? Quantas camadas de célula você está vendo aqui? Uma. É uma célula, tá vendo? Hã? Ela é alta, né? A base dela é menor e a altura dela é bem o quê? Maior. Então essa é uma célula do tipo o quê? Colunar. Detalhe. Todo tecido epitelial colunar é simples. Não existe tecido epitelial colunar estratificado. Não existe. Sabe por quê? Porque a célula é grande pra cacete, gente. Imagina colocar uma célula grande dessa em cima de outra. Tá? Tecido epitelial colunar, no estômago você tem. Tá? Células grandes, são células altas. É interessante estar no nosso sistema digestório. Tá? Protege da acidez excessiva. Né? É uma célula bem grande. Tá? Agora, olha só para você observar. Nesse caso desse aqui, desse tecido que você está vendo que ele é colunar, em cima da célula, você está vendo que tem uma estrutura? Essa estrutura são os cílios. Tá? A gente classifica o tecido epitelial em número de camadas, simples, forma da célula. Então, a gente tem pavimentosa, cúbica e prismática. Né? E a gente também pode classificar quanto à presença ou não dos apêndices, dos acessórios. Esse epitélio, por exemplo, tem um acessório, tem cílio. Então, eu teria que dizer que, além de colunar simples, ele é o quê? Tá? É um tecido? Não. É cílio mesmo, cílios. Cílios, você quer ver onde é que tem cílios bem bacanas? Tá? Na tuba uterina. O epitélio da tuba uterina é ciliado. Então, o líquido... Tuba uterina. Útero. Tuba uterina. Tuba que liga o ovário até o útero. Tá? Isso. Era a trompa de falópio, né? Mas não é mais, tá? É tuba uterina. Então, a gente fala assim, a tuba uterina lá dentro, tá certo? O tecido epitelial lá é ciliado. Então, tem líquido ali dentro. O ovócito feminino Para que serve esse cílio? Para que serve esse cílio? O ovócito feminino, ele é uma célula imóvel. Ela não consegue se mover sozinha. Tá? Ela não tem nenhum apêndice, que nem o espermatozoide que tem um rabinho lá, né, o flagelo, que faz ele se mover. Tá? A célula feminina não tem isso. Então, quando ela cai ali na tuba uterina, ela tem que ser carregada até o útero. Quem é que carrega? Os cílios. Eles fazem os movimentinhos assim, ó, bonitinho. É lindo, tá? Ele faz os movimentinhos assim, aí ele movimenta o líquido dentro da tuba uterina, aí o ovócito vai. É tão fofo, é lindo. É bem simpático, tá? Não, a gente não consegue ver aqui não, posso trazer o filminho para você ver. A gente não vê isso no microscópio óptico não, do movimento não. Tá? Só filmando com microcâmera mesmo lá dentro da mulher, tá certo? Ó, então, o tecido epitelial desse tipo aqui, ele é o colunar simples. Então, pode deixar anotado. Não existe tecido epitelial colunar o quê? Ah? E esse daqui? Quantas camadas de célula você está vendo aqui? Mais de uma? Não precisa contar, não. Você só precisa saber se tem uma ou mais de uma. Ótimo. Então, tem mais de uma. Se tem mais de uma, já não é simples. É o quê? Estratificado. Então, esse daqui é um tecido epitelial estratificado. Quero só que você note uma coisa interessante nesse epitélio estratificado. Você está vendo que as células aqui, ó, elas têm uns formatinhos que podem ser um pouco diferentes. Sabe por que elas são um pouco diferentes umas das outras? Porque essas que estão aqui, elas estão maiores, estão mais bonitas, né? As na superfície estão bem mais achatadas, feinhas, né? Claro, gente, essa daqui está recebendo nutriente. Muito, né? Ela está apoiada diretamente aqui onde tem comida, tá? Essa daqui está distante de onde tem o quê? Comida, tá certo? Essa vai morrer, tá? Então, ela fica bem mais feinha que as outras. Totalmente. Tá? Por causa da quantidade de nutrientes que ela recebe. Então, a célula ela fica mais global, ela fica um pouco maior, né? Ela não fica tão achatada. Mas você vai por eliminação. Aí você fala assim, como é que eu vou ver? Vai por eliminação. É cúbica? Não. É colunar? Não, então é pavimentosa.
tá? Só tem as 3, certo? Mas quando ela tem várias camadas, normalmente as mais próximas do tecido conjuntivo, tá? Onde vem a nutrição, elas são um pouquinho maiores, elas não são tão achatadas, elas são um pouco maiores, devido à quantidade de água, né, nutrientes que ela está recebendo. Essas da superfície, elas estão recebendo menos, elas vão morrer, tá? Olha como é que funciona a nossa pele, gente. Nossa pele é assim, tá? A epiderme, ela é assim. A epiderme é um tecido estratificado, pavimentoso. Essa célula que está aqui, ó, um dia vai chegar aqui, tá? Essas células que estão aqui embaixo são as células que sofrem mitose. São as células que vão se reproduzindo. Então, o que acontece? Elas se reproduzem, elas formam células novas e elas vão empurrando para a superfície as células o quê? Velhas. Tá? Então, as novas vão ficando aqui e as velhas vão sendo empurradas para onde? Para a superfície. A é fibra, não é célula. O conjuntivo você vai entender melhor, tá bom? Esse tipo de células? Não. Ela nunca vai ser estratificada pavimentosa cúbica. Não, não existe. Não existe não. Não. Essa célula parece com essa? Olha o tamanhozão dessa bicha. Uma única célula grande. Olha a quantidade de camadas que você tem aqui. Lembrando que colunar não existe estratificado. Aí lembrando também uma coisa, gente. Essa porcaria é um desenho, né? Pelo amor de Deus, a imagem de um tecido aqui vai dar para você ver melhor. Tá? Ela não se parece tanto dessa forma, não. Tá? Dá, tranquilo. Eu trouxe umas imagens de tecido mesmo para você poder olhar. Tá? Ó. Esse epitélio, por exemplo, ele está muito mal desenhado, tá feio. O epitélio mesmo de transição, por que ele é de transição? Aqui você tem células enormes, globosas, tá? Deveria ter células um pouco maiores. Aqui depois eles ficam células achatadas. Tá muito feio para você ver com a imagem da bexiga, você vê bem melhor o tecido como sendo um epitélio de transição. Principalmente porque essas células aqui em cima são globosas, tá vendo? São maiores. São células de tecido epitelial estratificado, gente, a célula lá em cima não é gorda, porque ela tá morrendo de fome, ela vai morrer, tá? Então você nunca vai encontrar no epitélio estratificado, tá certo? Pavimentoso, essa célula aqui em cima desse jeito. E olha aqui, ó, o tamanhozão dessa aqui, tá vendo? Grandona, tá? Certo? Olha esse daqui. Esse é aquele que engana a gente, tá? Ó, você tem um núcleo de célula aqui embaixo, um núcleo de célula aqui em cima. Um aqui embaixo, né? Um mais aqui em cima, tá vendo? Dá a impressão que aqui você tem uma camada de células, aqui você tem outra. Porque normalmente a gente faz camadas celulares pelos núcleos das células. Quando o núcleo está todo arrumadinho assim, você vê que aquilo ali é uma camada celular. Tá? Então, a gente identifica bem o núcleo. Esse daqui é uma célula que está um tecido epitelial glandular, uma célula glandular. Lembra que eu falei para vocês que epitélio pode ter uma célula que produz, né, especial? Nesse caso aqui tem, essa aqui produz muco. E é bem característico de epitélio de transição. Tá? Epitélio de transição, por exemplo, é o epitélio que está na nossa traqueia. Ok? Então, na traqueia, a gente produz muito o quê? Muco, né? As impurezas, tá certo? Do ar, quando a gente inspira. Então, tem muito muco. Quando você fica gripado, você vê, né? Que produz bastante muco, certo? Aqui na parte, ó, toda essa parte de fossas nasais, tudo isso daqui é epitélio desse tipo aí, ó. Pseudoestrale, ciliado, tem cílio. Aí, aderir junto com o muco, né? Segurar o quê? As substâncias, as impurezas que tem no ar. Então, quando a gente inspira, né, as impurezas, as partículas que estão no ar, que vão passar pelo nosso trato respiratório, elas podem ficar presas, a intenção é essa, ficar presa no cílio e no muco para não chegar aonde? Quando a gente está principalmente gripado ou está com um processo alérgico, ou quando a gente produz uma quantidade maior de muco, você consegue ver perfeitamente, às vezes, as impurezas que a gente, né, em oração diferente, né, tá toda aquela sujeira, às vezes, no trato respiratório, tá certo? Então, esse daqui seria um pseudo. Tá vendo que ele não é colunar, gente? Ele não é colunar porque o núcleo está aqui, outro aqui. Você lembra que o colunar estava todo bonitinho, né? Os núcleos todos aqui embaixo, certinho? Esse não está assim. Esse aqui não está alinhado. Gente, e no estômago, que é um epitélio colunar simples, você vê direitinho, tá? Todos os núcleos assim, ó, alinhados. Bem fofos, tá? Aqui é a imagem do desenho e a imagem real, certo? Para você ver a diferença, tá? Ó. Epitélio simples pavimentoso, correto? Simples porque tem uma única camada. Pavimentoso porque a célula é achatada. No simples pavimentoso, a célula é achatadinha. Certo? Olha só. Eu dei o exemplo, alguém perguntou onde tinha, eu falei que tinha no vaso sanguíneo, né? É um dos lugares, tá? Lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares também.
O alvéolo pulmonar também é simples pavimentoso. Gente, o epitélio simples pavimentoso é um epitélio muito fácil de você romper, de você atravessar, porque é uma única camada de célula e é o que? Bem fininha, né? Uma célula bem baixinha, fininha, delicada. Então, por que ele está no vaso sanguíneo? Porque lá no vaso sanguíneo, nos capilares, né, no nível dos capilares, vai haver a troca do quê? De substâncias. Então, o oxigênio, o gás carbônico tem que atravessar o vaso sanguíneo e tem que atravessar a membrana celular. Mas se fosse um epitélio grosso? Não tinha como fazer a troca, né? Ia ser muito difícil. Capilares sanguíneos, você encontra lá, se você olhar, é por isso que é fácil romper um capilar sanguíneo. É só você deixar o seu nariz secar um pouquinho mais que você vai ver. Tá? Você vai conseguir romper os capilares. Tão delicado que eles são. Certo? Muito fino, ó. Então tá aqui, ó. Tá vendo o núcleo aqui? Eu sei que tem uma camada de célula só por causa desse núcleozinho, ó. Bem fininho, ó. Quase nem vejo. Aqui tem outro. Cada risquinho preto desse que você tá vendo aqui é um núcleo, ó. Tá? Um núcleo. Então esse tecido que você tá vendo aqui, bem na borda, aqui é o sangue, né? Aqui é o interior do vaso sanguíneo. Agora, se você olhar, por exemplo, o cúbico, a célula é mais alta, né? Olha só um epitélio cúbico. Olha que não parece um cubo mesmo, né? A base da célula é mais ou menos o tamanho da altura dela, não é? Mais ou menos, tá vendo? Então, essas células todas aqui são... Então, isso daqui é um epitélio simples, o quê? Cúbico. Uma glândula exócrina, por exemplo, certo? Um duto biliar, né? O duto biliar, tá? Os dutos, normalmente, de glândulas, né? Simples, cúbico, tá? Então, esse alto, tá vendo que a base é menor, né? E a altura é maior? Todo mundo consegue ver? Ó, base menor, perdão, altura maior. Tá vendo os núcleos todos arrumadinhos? Isso é epitélio simples, tem uma camada só, e é do tipo que? Colunar, tá? Dá para você perceber aqui na pontinha desse epitélio que tem uma espécie de uma sombra, né? Como se fossem pelinhos. São os cílios. Esse epitélio aqui é o colunar só, mesmo que é colunar, né? Tecido epitelial colunar só existe do tipo quê? Simples. Então, é de uma camada de célula, bem mais, né? Então, ele é o quê? Estratificado, tá? Olha lá o desenho. Maiores, né? Elas são maiores, porque elas estão mais nutridas, gente. Estão mais bem nutridas, estão melhores, certo? As daqui de cima, como é que elas vão ficando mais achatadas, né? Então, essa célula é do tipo quê? Pavimentosa. Dica. Tecido epitelial cúbico estratificado. Normalmente, quando ele é estratificado, ele só apresenta o quê? Duas camadas de célula. Colunar, como a gente já falou, ele jamais será estratificado. Ele só é do tipo quê? Simples. O único tecido, gente, que pode ter muitas camadas, o pavimentoso. Justamente é colocar mais camadas umas em cima das outras. Ó, é um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Tá? Esse tipo de epitélio, a gente vai ver que em alguns locais do nosso organismo, ele pode ajudar na impermeabilização dele, que é a queratina. Quantidade. A queratina, ela serve justamente para proteger contra a perda excessiva de água, ou seja, a desidratação do nosso tecido. Tá? Palma de mão, por exemplo, certo? É um lugar que a gente transpira bastante, né? E que não tem pelo. Órgão pele, você vai perceber que a epiderme, que é o tecido epitelial, ela pode ser mais fininha, ela pode ser, principalmente regiões de atrito, cotovelo, tá? O pé, né? A sola do pé. A sola do pé é ótimo para você ver tecido epitelial, gente. Ué, pega lá lixo, né? Sai lá, né? O que sai de epitélio ali não tá de bicho. Você vê a quantidade de epitélio que tem ali? Como é grossa a camada de epitélio? E o tanto de célula morta que já tem ali, né? Então, você vai lixando, quando você faz assim, ai, oi, pronto, pô, chega, né? Já deu, tá? Gente, quando sangra, ou você fala, ai, é porque você passou do epitélio. Tá na derme. Ué, epitélio tem sangue? Epitélio tem sangue? Ele é avascular, como é que ele vai ter sangue? Se sangrar, é porque você passou de quem? Do epitélio. Tá? Você invadiu o tecido conjuntivo. Aí sangra. Tá? Assim, não é nem bom nem ruim. Na verdade, obrigatoriamente, certo? Não vi nenhuma patologia associada a isso, não. Tá? Uma quantidade de acidez, por exemplo, muito grande da urina, que pode gerar um descamamento maior da região, lá da região urinária.
tá? Da própria uretra, né? Da parte da bexiga, enfim, daquela região de epitelial. Tá? Aí o que pode ser investigado é isso, de repente, se o pH da urina pode estar diferente, se pode estar saindo com outros segmentados, tá? Uma quantidade de sal maior também, pode ser investigado em relação a isso. Mas normalmente é normal sair uma boa quantidade de epitélio. Ó, esse daqui então é o tecido epitelial o quê? Estratificado, pavimentoso. Olha esse daqui. Olha que tecido lindo. Esse tecido é o tecido de transição. Diferente desse, gente? Muito, né? Muito diferente. Esse é o tecido epitelial de transição. Ó, olha a célula lá de cima como ela é grande ainda. Tá vendo como ela é grande ainda? É diferente dessa daqui, ó. Totalmente achatada, tá morrendo. Essa aqui tá morrendo não, tá? Esse epitélio, gente, ele não tem vaso sanguíneo também, claro, porque ele é epitélio. Mas como ele consegue mudar de forma, tá? A gente consegue uma boa nutrição também dessas células aqui. Então elas morrem com uma frequência bem menor do que as células da nossa pele. Mas elas morrem também, porque elas saem na urina. Isso. Quando você olha para esse tecido, você olha e fala assim, cara, tem 2 camadas de célula aí, né? Tem célula aqui para baixo, tem célula aqui para cima, ó. Tem não. Camada de célula. Certo? Mesmo porque é uma célula alta, tá? Então também, gente, tecido epitelial pseudoestratificado é um tecido simples. Não existe várias camadas, né? Não existe um tecido pseudoestratificado que seja estratificado mesmo, várias camadas, não existe. Por isso que ele é pseudo. Ele tem uma camada só. Colunar, bem grande, ó, a célula é bem alta, tá? Ah, esse dá pra ver bem os cílios, não dá? Esse dá pra ver bem melhor do que o outro, né? Estão bem mais aparentes, ó, os cílios. Então, pseudoestratificado, ciliado, porque tem cílios. Seria a classificação completa dele. Onde é que a gente encontra isso daqui? Como eu falei, ó, na cavidade nasal, na traqueia, nos brônquios, no trato respiratório. Tá? É o principal local desse tecido. Então, é bem bonito, né? Quanto aos apêndices? Os apêndices já falou em alguns, né? Falei do cílio, tá? Falei da queratina, mas vamos falar deles aqui, ó. Oi. Agora é o que reveste. É o de revestimento. É o tecido que vai estar envolvendo externamente ou internamente um órgão. Tá? Oi? Para hoje não. Só para a próxima aula. Para a próxima aula tem. Tá? Mas antes da próxima aula tem um estudo dirigido para você estudar em casa. Olha só, apêndices. Que bom, a gente vai passando o dedo e não passa nada aqui, né? Por isso que eu tô com a porqueira do celular. Ó. Apêndice, microvílulos. Certo? O que é microvilo? Vílulos pequenos. É um tipo de apêndice que a gente vai encontrar na célula. Por quê? Lembra que a célula do intestino, lá no final, né, do nosso sistema digestório, existe a célula, a parte da célula, ó, vamos colocar a célula aqui, olha só. Lembra que a célula tem polaridade? Então, eu vou pegar uma célula aqui, vou colocar a célula aqui, tá? Isso daqui que eu desenhei é a membrana basal. Olha, tá? Membrana basal. Olha, tem outras funcionalidades dessa membrana basal também, que não é, eu quero que você saiba que ela é onde, por exemplo, o tecido está o quê? É a base, está se apoiando. Então, nós temos uma célula apoiada nessa membrana basal. A parte em que ela se apoia, a gente chama de base. Tá? É a base da célula, a porção basal dela. A parte que fica livre, a gente chama de porção basal. É o ápice, né? É a parte de cima dela. Então, essa daqui é a porção basal apical. Então, o que acontece lá na célula do intestino apical? Aqui ela está retinha, não tá? Está reta. Mas, gente, é uma região de absorção. Tá? A célula precisa, ela é absorver nutrientes. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a absorção. Então, como a célula é inteligente, essa parte apical aqui faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ela forma vílulos. Vílulos são vales, né? Então, nela mesma sobe, se aprofunda nela mesma e sobe. Se aprofunda na plasmática, ela forma microvilosidades. Ela se ondula. Se você pegar isso daí de fazer aqui, ó, e esticar, você concorda que vai estar bem maior do que aquela porçãozinha? Claro. Tá? Então, o microvilo, conhecido como microvilosidade, né? Ele é importante como apêndice celular para ajudar o quê? No processo de absorção. Tá?
Aí a gente tem outros apêndices. Por exemplo, no intestino. Isso. Tá? No intestino delgado, porque tem papel de absorção. Certo? Estereocílios. Tá? O estereocílio é diferente do cílio, que é diferente do estereocílio e do cílio. Por que esse daqui é estereocílio e esse daqui é cílio? Porque esse se move e esse não. O cílio, lembra lá da Tombrat, né? Tá? O cílio, ele tem movimento. O estereocílio, ele não tem movimento. É parado. Certo? Certo? Mas também ajuda, ele não ajuda no movimento, mas ele ajuda na proteção do próprio epitélio. Não se move. O estereocílio a gente encontra muito no ducto do órgão reprodutor masculino. Certo? Vou falar dele. Ó, quer dizer, vocês vão falar isso em anatomia, né? Maior, tá? Os cílios também são passagem, quanto maiores, melhores. Né? Os estereocílios são menores e são fixos. Tá? O flagelo, então, é bem maior. Tá? E em menor quantidade. Cílio é em grande quantidade. Igual os cílios, né? Vários, você tem vários. Flagelo não. Flagelo você tem normalmente 1, 2, pode ser 2 também, né? Pode. Agora, no espermatozoide, a gente tem um só. Mas pode ter um, nascer com 2. Para que serve cílio e flagelo? Para dar movimento. Para dar movimento. E a queratina? Queratina eu falei, né? Queratina é uma substância que você tem no epitélio que ajuda a proteger contra o quê? Contra o processo de perda de água, processo de ressecamento, de desidratação. Tá? Gente, só externo mesmo que vai ter queratina, né? Tá? Você não vai encontrar epitélio, por exemplo, dentro do seu estômago com queratina. É úmido pra cacete, para que você quer uma proteção contra a perda de água? A proteção para perda de água em regiões em que você vai perder água, que está mais exposto ao ar, a temperaturas, né? A regiões, por exemplo, de atrito. Então, o seu cotovelo, né? O seu joelho, a palma da sua mão. Esses locais todos têm muito mais o quê? Queratina. Tá? Queratina você encontra em tecido epitelial estratificado pavimentoso. Tá? Ele se encontra lá em cima, né? Na parte externa. Então, você tem o tecido epitelial estratificado pavimentoso. Aqui por cima dele, todos os apêndices são assim, gente, são por fora, né? Tá? Então, apical você tem o quê? A queratina. Pode ser mais espessa ou pode ser mais o quê? Fininha, a quantidade de queratina. Depende da região, tá? Onde você tem. Então, aqui, ó, a gente fala deles. Então, tá lá, vamos repetir, ó. As projeções da superfície apical da célula. Tá vendo lá o desenho? Né? Como forma de dedo de luva. Parece uns dedinhos lá, certo? Aumenta a superfície de contato com a célula, facilitando a absorção. Estereocílio. São estruturas imóveis, então falei, né? Não se... Encontrado na superfície também apical da célula, gente, sempre é na porção apical. Você não vai encontrar na região basal, né? Apical das células, de revestimento, olha lá, do epidídimo e do canal deferente. Eu dei exemplo só do canal deferente, mas encontra... São duas regiões, né, que ficam no aparelho reprodutor masculino. Tá? Aí você vai falar, não precisa de mobilidade, né, naquela região. A superfície de aumentar a superfície celular também, e tem também uma função sensorial dentro do ouvido. Basicamente não tem microvilosidade em lugar nenhum. Olha só. Microvilosidades, ó, a superfície apical toda dobradinha, né? Como se fossem dedinhos, microdedos de luva. Tá? E aqui, ó, no caso, são os estereocílios. Aqui são espermatozoides, né? E aqui, ó, essa que você está vendo aqui, na extremidade, são os estereocílios. Com alguns espermatozoides nele, diga de passagem. Tá? Então, esse aqui seria... A imagem está em cima do que está escrito. Não é consertar, não. É a porcaria do sistema da Apple que desconcerta tudo. Tá? Cílio. Cílios já são estruturas o quê? Móveis, são mais alongadas, está presente na superfície de algumas células, encontra-se próximo ao polo apical das células, logo abaixo da membrana celular, ou seja, está nessa superfície aqui apical. Não vai ter a célula, né? E nessa porção apical, dá na célula, não tem? Então ele se insere nessa região. Oi? Não, entre a célula não, é na parte apical dela, lá em cima. Não tem como ser entre a célula, amor. Não, o dedo da luva é uma microvilosidade.
Peraí. É uma coisa, cílio é outra. Onde o cílio está, não existe microvelocidade. Microvelocidade é um tipo de apêndice celular. Cílio na célula, amor. Não, então, Em algumas células. Não estou dizendo que é nessa célula do intestino. Célula do intestino não tem cílio. Célula da traqueia tem cílio. Hã? Não são pelos. Tá? São filamentos proteicos. Pelo só tem do lado de fora do corpo. Tá? Já pensou uma coisa horrorosa? Você ter pelo do lado de fora e ainda ter pelo do lado de dentro? Credo. Hã? Microtúbulos de proteína. Tá? Proteína. Gente, quando você não sabe o que é, você responde o quê? Proteína. Os cílios são formados por que tipo de substância? Proteína. Então fica lá na região apical da célula. Lá na parte ele se movimenta. Flagelo. O flagelo é uma estrutura semelhante ao cílio, mas ele é o quê? Ele é maior, ele é mais longo. E também ele é em menor quantidade, tá? Tá onde? O melhor exemplo que a gente tem, na verdade, a única célula flagelada que a gente tem, digo os homens, que a mulher não tem nenhuma, tá? É o espermatozoide. Certinho? Só. É a única célula flagelada do ser humano, tá? Que tem flagelo, tá? Mas tem protozoário também que tem flagelo. Inclusive os protozoários bem bonitinhos, que eles têm 2 flagelos, são biflagelados, tá? Olha que coisa linda, gente, ó. Lindo, né? Consegue ver a lâmina basal? Você consegue perceber que isso daqui é uma coisa, isso aqui é outra? Isso daqui é o tecido conjuntivo. Isso daqui é o tecido epitelial. Ótimo. Epitelial, como ele não tem vaso sanguíneo, as células são justapostas. Vaso sanguíneo. Aqui você tem vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo. A lâmina basal, que faz parte da membrana basal. Ela faz parte da membrana basal. É para que serve isso? Para sustentar o epitélio. Tá? Ela separa, tá vendo? Ela dá a sustentação e separa o meu tecido epitelial do meu tecido conjuntivo. Todo tecido epitelial está apoiado em um tecido conjuntivo, tá? Através da lâmina basal, tá certo? Ela separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo, tá? Gente, por quê? Olha a pergunta. Por que o tecido epitelial tem que estar apoiado, sempre apoiado em um tecido conjuntivo? Por que esse tecido epitelial tem que estar apoiado sempre num tecido conjuntivo? Por causa da nutrição. Como ele não tem vaso sanguíneo, ele precisa estar apoiado num tecido que tenha o quê? Vaso sanguíneo e nutri-lo. Para poder levar a nutrição para ele. Tá? Não. Epitelial para conjuntivo. Tá? Tem várias proteínas ali. Tá? Várias fibras proteicas. Gente, a lâmina basal, ela é formada por várias fibras proteicas. Ela serve para formar uma base mesmo, local de separação, de apoio, de ajuda à nutrição, tá? Ao tecido epitelial. A gente chama de lâmina basal porque, na verdade, ela compõe a membrana basal, certo? Então, você fala, membrana basal e lâmina basal são estruturas congruentes, tá? São duas estruturas que a gente tem ali naquela região. Servem para quê? Para apoiar o tecido epitelial, ajudar na nutrição e na separação dele do tecido conjuntivo. É como se fosse as células afundariam no tecido conjuntivo, entende? Então elas servem, tá? Como se elas entrassem, não tivessem quem segurasse, né? Então é um apoio, é um apoio. Aí esse apoio ajuda na nutrição, ajuda na organização, tá? Bom, esse é o tecido epitelial de revestimento. Mas existe também o tecido epitelial o quê? Glandular, tá? Gente, glandular forma o quê? Glândula, tá? Vai formar uma glândula. Então, ele é constituído por células que apresentam como atividade característica secreção, tá? Fluidas de constituição diferente daquela do plasma ou do fluido tecidual, ou seja, a glândula, ela não produz a substância que forma a substância extracelular. Ela forma uma substância diferente, um muco, por exemplo, né? Uma glândula, por exemplo, secreta insulina, tá?
Aí são glândulas endócrinas, né? Os hormônios todos são produzidos por quem? Por glândulas. Tá? E esse hormônio não é a substância extracelular. Por isso que aqui está dizendo, ó, que é de constituição diferente daquela do plasma, que é o que forma o sangue, né? E do fluido quê? Do próprio tecido. São substâncias que têm outras utilidades, tá? Tem outras funções dentro do tecido, ok? Esse é o tecido epitelial glandular, ó. As glândulas, elas vão ter as células especializadas em secreção desses produtos. Geralmente fica armazenada onde? Em grânulos. Por que em grânulos, gente? Então, quem é a organela secretora da célula? O complexo, ele libera a secreção através de vesículas, que são pequenos grânulozinhos. Nada nessas pequenas vesículas. A fábrica, né? Tá? Esse é o complexo golgiense. Ele monta a secreção, né? Coloca dentro da vesícula e joga aquela secreção para o meio externo, tá bom? Ou, no caso, é aproveitado dentro da própria célula, tá? Então, olha só. Onde que se origina a glândula? Ou seja, onde é que aparece uma glândula? Ela se origina do epitélio de revestimento, ou seja, quem forma um tecido epitelial glandular é o próprio tecido epitelial de revestimento. Tá? Como que ele forma? Ele vai invadindo o tecido conjuntivo e depois vai se diferenciar. A gente tem glândulas diferentes. Nós temos glândulas endócrinas e glândulas chamadas endócrinas, exatamente, de acordo com a forma ao qual ela secreta a sua substância. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ó. A morfologia, né? A morfologia é a morfologia, a forma da glândula. Ela normalmente tem uma cápsula de tecido conjuntivo. Por que tecido conjuntivo? Porque todo tecido epitelial tem que estar apoiado em um tecido conjuntivo. Então, não tem nutrição. Esse tecido epitelial glandular é a mesma coisa em relação ao tecido epitelial de revestimento, gente. Ele é epitelial. Ele tem células justapostas, tá? E ele é avascular, tá certo? A região do epitélio, tá? Aí ele tem septos, tem lobos e tem lóbulos, ou seja, ele pode ser dividido, né? Pode cortar, tá? Uma glândula, por exemplo, pode ter lóbulos diferentes. Não tem lóbulo no pulmão? Vocês já estudaram essa anatomia, não sei, né? Então, você pode ter divisões, você pode ter divisões numa célula também, tá? Perdão, numa glândula. Olha só como que é a origem, tá? De uma glândula. Tecido epitelial de revestimento, tá vendo? Tecido conjuntivo, certo? Sofre mitose aqui, né? Divisão celular. Vai começar a proliferar a célula aqui. Ao invés de ir para cima, para o meio externo, ela vai para onde? Para baixo. Ó, ela vai aprofundar. Tá vendo? Perceba, entrou no tecido conjuntivo, mas entrou com a membrana o quê? Com a membrana basal. A célula não está dispersa, né? Tá? Ela está organizadinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, essa é a primeira etapa para se formar uma glândula, proliferação celular. Então, se proliferam células do epitélio, tá? De revestimento. Então, ele se aprofunda e aí ela vai se diferenciar. Por que ela vai se diferenciar? Porque a glândula ela pode ser exócrina ou ela pode ser endócrina, tá? A glândulas exócrinas, gente, exo é para onde? Fora. Então, a glândula exócrina é aquela glândula que, obrigatoriamente, ela tem que ter um duto para conduzir a secreção para fora. Então, por exemplo, uma glândula salivar, ela é exócrina, tá? Porque ela tem dutos que secretam a saliva dentro da sua boca. Então, ela é exócrina. A tireoide, por exemplo, é uma glândula endócrina. Por quê? Porque ela não tem duto. Ela secreta a substância dela direto na corrente sanguínea. Então, essa é a diferença básica de uma glândula exócrina para uma glândula endócrina. Exo para fora, endo para dentro. Então, uma glândula exócrina, ela libera a substância para fora da célula, para fora, né, através de dutos. Tá? Então, esse duto conduz essa secreção para o meio externo ou para dentro de um órgão. Enquanto que uma glândula endócrina, a secreção ela cai direto aonde? No vaso sanguíneo. Tá? Então, vamos ver a diferença de uma para outra. Aprofundou. Você viu que as células eram todas cor-de-rosa? Porque todas elas ainda eram tecido de revestimento. Só que aí essas células vão começar a se diferenciar. Diferenciar em quê, gente? Em células secretoras, né? Células que vão produzir secreção.
são essas verdinhas aqui, tá vendo? Verdes são células do tecido epitelial de revestimento que se diferenciaram. Formaram células secretoras. Então, isso aqui é a porção secretora. Aqui tem um duto aqui, ó, que vai até o meio externo. Então, essa glândula, ela é do tipo no duto, e do duto a secreção vai para o meio externo, tá? Ou para dentro de um órgão, ok? Diferença da glândula endócrina. Primeiro diferença que você já vê, ela não está mais ligada ao epitélio de revestimento, tá vendo? Ela não está mais ligada. Aqui ela permaneceu ligada, não permaneceu? Por quê? Por causa do duto, né? Aqui ela não está mais ligada ao epitélio de revestimento. A porção aqui que você tem é só secretora, tá vendo? Só tem porção secretora. E os vasos sanguíneos passam, né? Permeiam essas células secretoras, aí são os lobos, né? Que a gente vê os vasos sanguíneos. Para quê? Para que ela lance a secreção direto no vaso sanguíneo. Então, essa glândula aqui, ela é uma glândula o quê? Endócrina. Essa daqui também, ó, endócrina, endócrina. Todas são endócrinas, tá? Diferentes dela, tá certo? Glândula endócrina não está ligada ao epitélio, tá? Não tá. Exócrina continua ligada ao epitélio? Continua, através do duto, né? Tá? Joga a substância para fora, né, para o meio externo ou para dentro de um órgão. Joga a substância secretada, né, a secreção, direto no vaso sanguíneo. Glândula endócrina. Glândula parótida, glândula mamária, tá certo? Glândula sudorípara, glândula mucosa, todas. Glândula endócrina, tá? O pâncreas, uma parte do pâncreas é endócrino. Ah, o pâncreas é uma glândula engraçada, né? O pâncreas, na verdade, é uma glândula mista. Ele tem um lugar que tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Tireoide é uma glândula endócrina. Hipófise é uma glândula endócrina. Hipotálamo é uma glândula endócrina. Tá? Então, a gente tem uma série de glândulas. Todo o sistema endócrino, né? Quando a gente fala, vamos estudar o sistema endócrino, né? Paratireoide, glândulas endócrinas. Tá? As endócrinas, gente, obrigatoriamente são aquelas que secretam hormônios. O hormônio é uma substância que obrigatoriamente ela é lançada na corrente sanguínea. Então, se fala glândula secreta hormônio, tu já sabe que ela é o quê? Endócrina, né? Um ou outro, tá? Aí, como é que a gente vai classificar? A gente não classificou o tecido epitelial de revestimento? Então, a gente vai classificar o tecido epitelial glandular quanto ao número de células. Como é que a gente classifica? Ué, gente, da mesma forma que o outro, a gente pode ter uma glândula que é uma célula só, unicelular, ou a gente tem uma glândula que pode ter mais de uma célula, né? Se ela tiver mais de uma célula, ela vai ser chamada de pluricelular, tá? Então, quanto à célula, né? Se for apenas uma célulazinha, sabe lá aquele epitélio pseudoestratificado que a gente viu da traqueia? Que tinha aquela glândula, o que é aquele negócio amarelo, né? Eu falei, é uma glândula mucosa. Era uma só. Uma célula só. Aquilo dali é uma glândula unicelular, porque ela é formada por uma única célula. Agora, se você pega, por exemplo, uma tireoide da vida, não é formada por uma única célula. É um conjunto de células. Então, é o quê? Pluricelular, tá? Então, quando é uma única célula, unicelular. Quando é mais de uma, pluricelular, tá? E quanto ao local onde a secreção é lançada, a gente já classificou, né? Ou ela é endócrina, ou ela é o quê? Exócrina, certo? Então, a gente classifica endócrina e exócrina, tá? Endócrina, endo, não possui duto. A secreção é lançada aonde? Diretamente na corrente sanguínea. Exócrina, exo, para fora. São glândulas que possuem duto, né? E elas transportam, o duto transporta a secreção para o meio externo, seja para a superfície do corpo ou para o interior de um órgão. Então, eu tenho glândula unicelular e pluricelular, e eu tenho glândula exócrina e glândula endócrina, tá? Classificação dela. Bom, a classificação como a forma dela lançar, né, essa secreção para o meio externo. Ela pode lançar de 3 formas. A glândula, gente, ela pode ser crina, ó, é sempre crina, né? Termina sempre em crina, tá vendo? Ó? Crina de glândula, tá?
tomerócrina, holócrina e apócrina. O que significa isso, gente? A forma como ela está lançando a secreção. A secreção não é produzida dentro da célula, lá no complexo de Golgi? Produzida. Aí ele vai lançar essa secreção para o meio externo. O que pode acontecer? Essa secreção que está dentro da vesícula, né, pode chegar na superfície da célula e pode ser lançada para o meio externo sem causar dano nenhum para a célula. Ou seja, a célula não perde um pedaço dela, né, a célula não perde membrana, ela fica do jeitinho que ela está. Tá? Mas ela pode fazer uma outra forma de secreção. Ela pode chegar com a vesículazinha lá, né? E a parte apical da célula pode formar vamos dizer assim, uma porção, uma vesícula maior, né? E ficar com a secreção dentro dela. E a parte de cima, então, da célula se desgruda todinha da célula. Aí ela perde, né? A célula perde uma parte dela, perde a parte apical. E a célula também pode dar uma de doida, né? E ela inteira ser jogada fora, tá? Quando você tira, por exemplo, vocês já devem ter feito glândula sebácea, né? Uma glândulazinha sebácea, quer falar comigo, amor? Uma glândula sebácea. Quando você tira o sebo, né? Aquele negócio bonito, né? Você sabe o que está saindo ali? A glândula toda. Eu te mando foto, tá bom? A glândula, gente, ela pode ter preguiça, vamos dizer assim, né? E ao invés de lançar a secreção através das vesículas, ela mesma se lança. Tá? Glândula sebácea é assim. Isso é o que? Uma espinha? Tá? Não, espinha não. A espinha, quando você tira a espinha, você está tirando. Tá? É. O cravo é um micro-organismo, não, perdão. O cravo é um bichinho. Tá? É. Cravo é um bicho, gente. Se você tirar e colocar no microscópio, você vê as patinhas, vê tudo. Ai, meu Deus, que nojo! Tem um bicho na minha cara! O cravo, ele é um bichinho, né? Que é parente do ácaro. Daquele bichinho também, quase que você não vê, microscópico, que fica na sua cama, né, no seu colchão. Não. Ácaro. Fungo é outra coisa. Tá? Hã? É um parasitazinho, né? Ele gosta da... Ele precisa sobreviver, ele precisa se alimentar. Não, é meio externo. Uai, mãe, para e pensa, criatura de Deus, como é que vai surgir um bicho dentro de você? Nem lombriga aparece dentro de você. Não, espinha é processo inflamatório. Não, olha só. A espinha, gente, aquela amarela, né, aquele negócio, aquele é um processo inflamatório. É uma inflamação, tá? Isso, é uma inflamação. É o seu sistema imunológico que tentou combater uma infecção. Espinha, gente, é processo infeccioso, tá? A espinha é um processo infeccioso. É algum micro-organismo, uma bactéria, um fungo, normalmente são bactérias, tá? Que penetram através da sua pele e geram uma infecção. Aí o seu sistema imunológico inato, ele vai lá, tem uma célula que gosta de fagocitar, né? Por exemplo, o macrófago e o neutrófilo. Ele vai lá e fagocita as bactérias e morre. Aí o neutrófilo, quando ele morre, ele vira pus, tá? E gera o processo inflamatório. Aquilo é a espinha. O cravo é um bichinho, tá certo? Ele é derivado do ácaro, tá? Que é um bichinho também, né? Só que ele é mais microscópico, em que ele fica onde? Normalmente na superfície de tecidos, tá? Em locais também onde tem umidade, né? Menino, se eu colocar um microscópio aqui, tu não coloca nem a mão aqui, tá? Se você tiver noção da quantidade, passa, quando vocês forem estudar microbiologia, tá? Eu vou falar, se for a Bia que for dar aula para vocês, não sei quem vai ser o seu professor, eu faço um experimento muito legal com os meninos, com esse troço chamado celular, que está na tua mão todo dia. Eu faço cultura, tá? Do que você tem na tela do seu celular. Quero nem saber. Você não vai querer mais nem que eu chegar perto do rosto, quando você souber a quantidade de porcaria que tem ali. Fica lindo, tá? Vai crescer fungo, vai crescer bactéria, vai crescer o diabo ali naquela cultura. Tá? Faz o teste em casa, faz um meio de cultura em casa com gelatina e com caldo de carne. Tá? Entra na internet, no Google. Tá? Aí você coloca lá, meio de cultura feito em casa. Tá? É gelatina com caldo de carne.
certo? Você vai fazer esse meio de cultura, coloca lá num pirizinho, sei lá, numa superfície, né? Que forme pelo menos uma coisinha alta assim, tá? Uma topué, né? Assim bonitinho, tá? Coloca lá. E aí você de brincadeira pega um cotonete e sai brincando. Pega um cotonete, por exemplo, e passa na maçanetinha da sua porta, tá? Aí você vai passar, depois que a gelatina estiver endurecido, né? Tiver tudo jeitinho, você põe na geladeira. Você passa delicadamente aquele, né, cotonetezinho que você passou na maçaneta, você passa na superfície desse meio de cultura. Aí você pega outro cotonete e passa, por exemplo, na sua privada, tá? Aí você também passa em outra região, mas saiba o que você passou, né? Em cada local. Aí você coloca aqui, privado, tá? Aí pega outro cotonete e passa no seu celular, certo? E aí passa lá do outro lado do meio de cultura. Deixa lá um tempinho crescendo, depois você vê o que vai dar lá. Tá? Tá? Não, porque se você colocar na geladeira, vai demorar muito mais tempo. Porque a baixa temperatura, ela inibe a proliferação. Mas vai proliferar também. Pode deixar na geladeira se quiser. Isso. Eu não lembro, assim, gente, juro, eu não lembro a proporção. Tá? Tem uma proporção de caldo de carne para a quantidade de gelatina. Tá? Hã? Micro-organismo. Vai ter fungo, vai ter bactéria, vai ter um monte de coisa que vai crescer ali. É que nem mofo de pão, sabe bolor de pão que você vê crescer? Aquilo ali é fungo, né? Tem cada coisa esquisita, gente, você não tem noção. Eu não lembro quanto é que não, por isso é para você entrar no Google. Entra lá e coloca meio de cultura feito em casa. Você trocou o lençol da cama. Menor. Se você trocar, é menor. Não, quando você arrumou, acordou. Aí você... O que a gente tem que fazer é porque nosso contato da pele com tudo, com o ar, o ideal seria a gente trocar a roupa de cama 2 vezes por semana pelo menos. Dia sim, dia não, tá? A água que tu gasta fazer uma porcaria dessa, não tem necessidade, tá certo? O ácaro, na verdade, ele causa mais processo alérgico nas pessoas, tá? Não, você coloca lá, logo depois ali, aquilo ali prolifera de novo. Não está sempre proliferando, tá no ar, gente, não tem jeito. O que você ajuda é, você lava as mãos, né, quando chega da rua, tá? Você pode passar um alquinho, mas não sempre, porque senão você também não fica em contato, o seu sistema imunológico vai ficando fraco. Se você começar a se limpar muito, tá? Não é assim, não. Tá? Gente, vamos terminar aqui para você ir para o intervalo, rapidinho, ó. Vamos terminar aqui, que essa aqui é a última parte, para você poder sair, ó. Como a gente classifica, então, de acordo com a liberação da substância, tá? Nós vamos classificar como sendo merócrina, holócrina e apócrina. A merócrina, o que acontece com a merócrina? É aquela que não ocorre perda de substância celular, ou seja, a substância sem haver perda de parte da célula. É a merócrina. Aí você tem a chamada holócrina. Essa daqui é a doida, tá, gente? A holócrina é aquela que ela vai junto com a secreção, tá certo? O melhor exemplo que a gente tem é a glândula sebácea. E existem as apócrinas, ó. É só você lembrar o seguinte, ó. Apócrina, A de ápice. Aqui não é o ápice da, né, a parte apical. Então, a apócrina, ela perde a parte apical, tá? A parte de cima. Ela perde o citoplasma, né, da célula, a parte de cima dela. Você que está na pele. Não é o cravo, é glândula sebácea. Cravo é bicho, tá? Gente, se você pegar um cravo, tira um cravo qualquer dia da sua pele, leva aqui no microscópio e olha que você vai ver as perninhas dele. Ó. Eles pesquisam tanta coisa. Olha lá no Google, sério, gente, olha lá no Google, escreve cravo, né? Cravo, pele, o que é? Tá certo? O que é o cravo na pele? Aí eles vão te mostrar o bichinho, vão te dizer como é que ele é, vai tá tudo bonitinho lá, tá? Inclusive ensina até a criar. Ensina até a criar, fazer colônia. A pele do idoso, certo? Ela é mais fácil de penetrar substâncias nela do que a nossa, a pele mais velha. Tem cravos grandes, tem, tá? Gente, ó, a holócrina, tá? A holócrina, ó, aqui você tem a célula secretora, tá vendo? A holócrina, a célula foi toda junta, tá vendo como ela foi embora? A célula foi inteira, ó. Olha aqui a célula, ela saiu inteira, tá? Então, quando a célula vai embora com a própria secreção, a secreção é do tipo o quê? Holócrina. Aí você fala, vai ficar um buraco aqui? Claro que não. Aqui já está aparecendo uma divisão celular, ó. A célula divide para o local dessa que foi embora, tá?
Ó, a secreção está saindo sem problema nenhum, tá vendo? Parte de célula. A secreção é liberada sem problema nenhum. É uma glândula do tipo merócrina. Agora essa daqui, ó, tá vendo a célula? Tá vendo a parte apical dela aqui? Ela está perdendo a parte apical dela, ó. A célula, ela produz a secreção, aí a secreção vai acumulando na parte apical, a parte apical ela sai, ó, junto com a secreção. Então, a secreção é do tipo apócrina. Isso daí é a forma que você classifica glândulas exócrinas. A glândula endócrina não tem isso, porque a glândula endócrina, a secreção vai direto para onde? Para o vaso sanguíneo. Tá? Merócrina, apócrina e holócrina são classificações de glândulas exócrinas, tá certo? Exócrinas. É como ela está lançando a secreção no duto, tá? Se ela lança a secreção no duto, a célula inteira, holócrina. Se ela lança a secreção e não acontece nada com a célula, merócrina. Se ela lança a secreção perdendo a parte apical da célula, apócrina, tá? Essa é a classificação das glândulas exócrinas. Tá bom? Aqui é só uma imagem de uma secreção apócrina. Ó, a célula aqui, ela está secretando a sua... Vai o pedacinho dela aqui, ó. Tá? Tá indo um pedacinho embora, ó. Aqui foi um pedação, diga-se de passagem, né? Um pedaço. Essa é uma imagem, né, de uma glândula do tipo... A glândula exócrina. Essa especificamente, eu não sei qual é. Tá? Essa é uma porção exócrina de células pluricelulares, aqui no caso de revestimento, tá vendo? Tá? Não sei que duto, na verdade eu não sei que duto é esse, de que glândula é essa, tá? Não, aqui não dá pra você ver não, tá muito... Ela é colunar com porção apócrina, pode ser vários tipos. Tá? Por exemplo, que você tem desse tipo, glândula mamária, tá? Ela tem glândula mamária. Eu não sei se aquilo ali é ducto de glândula mamária ou se é ducto de glândula sudorípara. O suor também é eliminado de forma apócrina. Tá? Aquela imagem eu não sei especificamente qual que é. Tá certo? É porque as células elas estão agrupadas da mesma forma, então eu não sei qual é o duto. Não, essa última imagem que elas estão perguntando de que glândula é. Eu não sei se é da mamária. Tá? Se tivesse um pedacinho um pouquinho maior, eu poderia ver melhor o duto, aí eu saberia de qual é.